Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início, né, ao ano letivo, né, propriamente dito, agora com conteúdo do terceiro ano do ensino médio, né? Hoje teremos a nossa aula de biologia. Na última aula, eu pedi que vocês já começassem a lendo o conteúdo da AOE. Enquanto os livros ainda não foram distribuídos, nem para nós professores, nem para vocês, mas eu acredito que até a semana que vem eu acho que isso já vai ser resolvido, esse processo, nós vamos estar utilizando ou as OERs ou as apostilas das autorreguladas, tá? Que também são apostilas feitas pelo Estado, tá? As autorreguladas são mais explicadinhas as coisas. As OEs são mais resumidas, né? Porque foram feitas para a gente fazer essa retrospectiva do ano anterior, enfim. Então, são apostilas mais resumidas, ok? Vocês que estão utilizando o Aplixa, né? Que estão com conectividade, nós estaremos utilizando ou uma ou outra, ou alguma apostila, algum material que estarei colocando aqui, tá? Mas a escola vai distribuir o livro. E a partir do momento que a escola distribuir o livro, também estaremos utilizando o livro didático, tá? Eu falarei as páginas e nós teremos as aulas das páginas, tá? Eu acho que será mais fácil, né, para vocês na hora de resolver as questões, na hora de fazer as provas, enfim, né? Aqui, esse período de pandemia, a gente vai vivendo um dia de cada vez, né, gente? Porque hoje nós estamos na bandeira, amanhã já está em outra, a gente não sabe, né? Pode ser que daqui uma semana ou duas já volte até o ensino híbrido e tem alunos que possam estar estudando presencial e apenas alguns online. Então, a gente vai utilizando, por enquanto, o recurso que a gente tem, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro bimestre do terceiro ano de biologia, a gente estuda a parte de ecologia, tá? Então, é uma retomada, vocês estudaram ecologia lá no sexto ano e agora, no final, no nono ano, a gente volta a estudar essa parte de ecologia, tá? Ecologia, a gente estuda sobre a natureza, tá? E o que é ecologia? Os organismos vivos são os fatores bióticos e o seu ambiente inerte, sem vida, são os fatores abióticos, tá? Costumamos definir ecologia como sendo a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com os demais componentes do ambiente, tá? Então, também posso dizer que ecologia é o conjunto dos fatores bióticos e abióticos, tá? Fatores bióticos, bio é vida. Então, tudo que tem vida, né? Os animais aquáticos, vegetais, micro-organismos, todos esses compõem os fatores bióticos. E os fatores abióticos são aqueles que não têm vida, mas que nós precisamos para sobreviver. São também chamadas condições de sobrevivência: água, luz, temperatura, pressão, umidade, tá? São os fatores que nós necessitamos e qualquer outro ser vivo necessita para a sobrevivência. A junção desses dois fatores, bióticos e abióticos, forma a ecologia, tá? Vamos lá. O ambiente é o espaço formado pelos físicos, como a radiação solar, temperatura, vento, químico, os nutrientes presentes na água, no solo, geológico, como o solo, que atua sobre o organismo ou sobre uma comunidade ecológica. Em última análise, determina sua forma e sua sobrevivência, né? Então, o ambiente é o espaço, é onde aquele animal ou aquele ser vivo está sobrevivendo, tá? A gente também existe um termo chamado habitat. Habitat é a casa, né? A gente tem um ambiente, cada animal tem o seu ambiente e cada animal também tem o seu habitat, o habitat natural. Por exemplo, peixe, eu tenho peixe de água salgada, eu tenho peixe de água doce, né? Isso aí é o habitat dele, é a casa onde eles moram, tá? Por exemplo, macaco gosta de ficar na árvore, né? Então, é o habitat natural deles, ok? Agora,
Quando a gente fala assim, em função, comportamento, atividade, por exemplo, produção de mel. A gente sabe qual é o animal que produz mel? A abelha, né? Aí, quando a gente fala de comportamento, atividade, a gente vai usar o termo nicho ecológico. Então, por exemplo, qual o nicho da abelha? Produzir mel, tá? Então, nicho é a função daquele animal faz, ok? E vamos continuar aí os termos. Dentro da ecologia, podemos organizar os seres vivos em níveis. Por exemplo, população. População são grupos de indivíduos no mesmo local, né, no mesmo tempo, de mesma espécie. Um grupo de cães, um grupo de gatos, tá? São grupos de animais, né, ou seres vivos da mesma espécie. Eu vou chamar de população. Então, dentro de uma sala de aula, estará o professor e os alunos, uma população da espécie humana, ok? Agora, se do nada pela janela entrar um passarinho, aí eu não vou poder dizer que ali eu tenho uma população mais, porque eu tenho uma espécie diferente, tá? E quando eu tenho seres de espécies diferentes no mesmo local, eu chamo de comunidade, tá? Então, população, conjunto de indivíduos de mesma espécie. Comunidade, conjunto de indivíduos de espécies diferentes no mesmo local, ok? Para entender melhor, vamos observar na sala de aula. Podemos ver a área da sala, nesse momento, vários alunos. São todos da mesma espécie, formam uma população. Nessa sala, além da população de alunos, temos outras populações, como bactéria, fungo, mosquito, né? Que são seres que a gente não está vendo, mas está ali. Se juntarmos todas as populações que estão vivendo na sala, que é a área, nesse momento, podemos definir como uma comunidade. Podemos ir além. Se pensarmos na associação entre uma comunidade e os fatores abióticos, eu tenho um ecossistema, tá? Ecossistema pode ser marinho, terrestre, água doce, pequeno como uma lagoa ou grande como a floresta amazônica. Independente de seu tamanho, o ecossistema sempre irá ocorrer a circulação de matéria e fluxo de energia. Então, vamos lá. E o conjunto, pulando aí, o conjunto de todos os ecossistemas forma a biosfera. Então, o que eu tenho? O que é um ecossistema? Ecossistema é quando eu tenho vários indivíduos de espécies diferentes, que é uma comunidade, mais as condições de sobrevivência, que são os fatores abióticos. Aí eu tenho um ecossistema, tá? E o conjunto de todos os ecossistemas, que eu tenho aí vários, né, como citou aí, o aquático, terrestre, enfim, no ar, né, as aves, enfim, o conjunto de todos os ecossistemas eu formo a biosfera, tá? E aí no mapa aí a gente tem aí vários tipos de ecossistemas aí, ó. Floresta amazônica, caatinga, pantanal. Vocês devem ter estudado isso em geografia aí, os tipos de ecossistema. Matas da araucárias, enfim, né? São exemplos aí de ecossistemas que a gente tem no Brasil, ok? Agora vamos lá dar continuidade aí. Então antes da gente passar nesse próximo conteúdo, que eu quero ressaltar bastante, vamos relembrar esses tópicozinhos que vocês leram aí na última aula, né? E nós acabamos de ver aqui novamente. Então vamos lá. O que é ecologia? Ecologia é o conjunto de fatores bióticos, que é o que tem vida, com os fatores abióticos, que não têm vida, né? Que são as condições de sobrevivência, luz, água, temperatura, pressão, umidade, que nós precisamos para sobreviver, ok? Habitat. Habitat é a casa, é o lugar onde mora o ser vivo. Nicho ecológico é a função, é o papel, a atividade, né? O que aquele ser vivo faz. Eu chamo de nicho ecológico. População. População é o conjunto de indivíduos no mesmo local de mesma espécie. Comunidade é o conjunto de indivíduos no mesmo local, porém de espécies diferentes, tá? Ecossistema é o conjunto de comunidade, ou seja, o conjunto de indivíduos de espécies diferentes, mais as condições de sobrevivência, que são os fatores
abióticos, tá? Luz, água, temperatura, pressão, ok? Isso forma um ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas que a gente tem no mundo aí forma a biosfera. Agora, vamos voltar um pouquinho. Na organização do ecossistema, nós vamos chamar de nível trófico, tá? O nível trófico é o que forma, gente, a cadeia alimentar. Nível trófico é também chamado, são os níveis de energia. Todo ser vivo, ele precisa se alimentar, né, para sobreviver. A gente tem os seres que são chamados de autótrofos, tá? Os seres autótrofos. Esses seres autótrofos são seres como, por exemplo, as plantas. Eles conseguem, algumas bactérias, eles conseguem sintetizar o seu próprio alimento. Por exemplo, a planta, ela pega energia do sol, realiza o processo chamado fotossíntese, que transforma a luz do sol em glicose, que é um tipo de energia, onde ela vai se alimentar, ok? Então, as plantas são consideradas autótrofos, porque elas mesmas produzem seu próprio alimento. Já os heterótrofos são os seres que não produzem seu próprio alimento. É o nosso caso. Para o ser humano se nutrir, se alimentar, precisa se consumir outro ser vivo. A gente come o quê? Um tipo de animal, um tipo de vegetal, não é? Então, o nosso corpo não consegue produzir alimento para a gente. Se a gente não comer um animal, um vegetal, a gente vai morrer, tá? Então, nós somos considerados heterótrofos, ok? Então, olha só, no nível de energia, a cadeia alimentar sempre vai começar por um autótrofos, tá? Ou seja, ela sempre vai começar por um vegetal, que vai ser chamado de produtor, tá? Então, peraí, vamos que desenhar uma cadeia alimentar aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos pensar no alimento aqui. Eu tenho milho, ver se consigo escrever. É horrível, né? Escrever aqui não dá muito certo, não. Aí eu faço uma setinha, o milho. Aí eu tenho o galo que come o milho. Aí eu vou fazer outra setinha aqui. Vou botar aqui o homem. Tá? O milho, ele vai ser o produtor. Ele vai ser o produtor. Por quê? Ele é autótrofo. O vegetal, ele vai pegar a energia do sol, parte ele vai utilizar para ele crescer, frutificar, parte vai ficar contido no fruto, ok? Quando esse galo vier e consumir esse milho, ele vai estar obtendo energia. E ele é o primeiro a consumir o produtor. Por isso ele é chamado de consumidor primário, tá? O galo vai ser chamado de consumidor primário. O homem, quando consumir esse frango, ele vai estar também parte da energia, porque o galo, ele comeu milho. Ele vai utilizar parte da energia para o desenvolvimento dele, para ele andar, para ele sobreviver, e parte dessa energia vai ficar contida na carne. Quando o homem vier e comer esse frango, vai ser a mesma coisa. Ele vai obter energia, parte o homem vai utilizar a energia para ele andar, né? Enfim, fazer as suas funções vitais, e parte também vai estar no seu organismo. Então, o homem, como ele é o segundo a consumir, ele vai ser chamado de consumidor secundário, tá? Ele é consumidor secundário. E esse homem, quando ele morrer, as bactérias, que são chamados de decompositor, tá? Vai transformar isso aí em matéria orgânica, né? Quando morre em terra, o que acontece? As bactérias fazem a decomposição, tá? Então, eu sempre vou ter aí a cadeia alimentar, sempre vai começar pelo produtor, que sempre vai ser um vegetal, e ela sempre vai terminar no decompositor. E no meio, eu vou ter quem? Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, quantos vier a ter.
ok? Então, aí eu tenho um exemplo de cadeia alimentar. Outra coisa, essa setinha aqui, ó, representa o fluxo de energia. A energia sai do milho, passou para o frango, do frango para o homem, do homem para a bactéria, ok? A seta põe para cá. Agora, quando eu vou montar uma cadeia alimentar e eu falo que se alimenta de quem, eu falo o contrário da seta, ó. O homem consome o galo e o galo consome quem? O milho, tá? Então, essa setinha para representar, que a gente coloca na cadeia alimentar, é para representar o fluxo de energia, tá, gente? Não quem está se alimentando de quê, ok? E aí, depois nós vamos ver agora com atividade. Deu para entender, gente, cadeia alimentar? Toda cadeia alimentar sempre vai começar pelo produtor, que é um vegetal, ok? Por exemplo, eu coloco lá cenoura, coelho, ó, quer ver? Vamos fazer outra aqui, ó. Cenoura, aí é seta. É horrível escrever por aqui, tá, gente? Mas pelo menos dá pra gente ter uma ideia. Leão e bactéria. Então, eu tenho cenoura, coelho, leão e bactéria. Cenoura. Quem vai ser o produtor? A cenoura, porque ela é o primeiro da cadeia alimentar e é o vegetal que produz energia através da fotossíntese. O primeiro a consumir o produtor vai ser chamado de quê? Consumidor primário. O leão, consumidor secundário, tá? E a bactéria, decompositor. Se eu colocasse aqui no meio aqui, ó, o homem. Se eu colocasse aqui o homem no meio, o homem seria o consumidor secundário, o leão seria o consumidor terciário. Tá, gente? Deu para entender? Então, toda a cadeia alimentar sempre vai começar pelo produtor, que é um vegetal, no meio vem os consumidores e, por último, sempre o decompositor, tá? Que fungos e bactérias, ok? E lembrando da setinha, sempre ao contrário, sempre partindo do produtor. A setinha representa o fluxo de energia, tá? E não quem se alimenta de quem. Quando a gente for fazer quem se alimenta de quem, a gente fala sempre ao contrário, ok? Vamos lá às atividades.